Deus abençoe, meus irmãos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe o irmão Sérgio também, na direção desse maravilhoso programa, essa inspiração que Deus tem te dado, companheiro. Eu gostaria de deixar um pequeno destaque aqui para contribuir com o tema do programa, né? Maneiras de um verdadeiro cristão. Quando a gente vai abordar esse assunto de maneiras de cristão, isso pode abrir um leque gigantesco, né? Talvez as coisas vão se fracionando até chegar ao ponto de hábito, alguma coisa do dia a dia, mas eu quero abordar uma coisa um pouco mais genérica, né? Mais ampla. O Mombrana fala numa mensagem a respeito de duas características de duas aves totalmente diferentes uma da outra. Uma é um corvo e outra é uma pomba. E elas têm as suas maneiras. E o profeta aqui compara elas como um cristão e como um hipócrita. Então elas nas suas maneiras, né, com as suas naturezas próprias, elas vivem aquilo pela qual foram feitas para viver. Só que uma delas, ela consegue andar tão parecido com a outra. Mombrano diz que um corvo consegue descer sobre uma carcaça, comer coisas que não são próprias para uma pomba, mas são próprias para ele. E aí ele sai dali, vai para uma roça de milho e come o milho, né? Aí já tá, parece que está mudando de natureza. Não, ele consegue fazer isso. Mas uma pomba não consegue. E aí o irmão Brana diz na mensagem aqui, a igreja e sua condição, que eu quero deixar uns parágrafos aqui para nós refletirmos nisso, né, meditarmos nesse tema. Ele diz assim, então: assim que um homem pode ser um hipócrita e comer as coisas espirituais e as coisas más. Então ele pegou esses dois exemplos, né, dessa natureza desses animais e já trouxe para o nosso lado. Porém, um real cristão, nascido de novo, não pode tolerar as coisas que são erradas e só pode comer as coisas boas. Note isso. Quando você vê um sujeito que pode ir e dançar, e sair e beber, e sair e viver em pecado, volta para a igreja e possivelmente grita, simplesmente tanto quanto um santo. O que é isto? Ele é um carniceiro. Ele pode comer tanto as coisas podres como as coisas boas. Vê? Porque é próprio dele. Essa é a maneira dele. Fazer assim. Misturar, que nem diz, misturar o santo com o profano. Misturar aquilo que agrada a Deus com aquilo que não agrada. Já um verdadeiro cristão já não pode tolerar aquelas coisas mais, porque ele tem passado da morte para a vida. E imediatamente isto o condenaria, portanto, os próprios pensamentos disso, até o ponto em que isto o condenaria, até que ele virasse a sua face e se afastasse. Oh, que quadro, diz o Mombrana. E nós pegamos isso, se você for comparar, né? Então, mas que lição nós podemos tirar disso? Qual é a maneira do verdadeiro cristão? Se nós pegarmos esses tópicos aqui, que o Mombrana fala de alimento. Então, um corvo pode se alimentar, ele pode ir para a igreja, comer um pouco da palavra, ir lá para o mundo e comer as coisas do mundo. Um pombo já não pode fazer isso. Um verdadeiro cristão, né? A maneira do cristão é única, é genuína, ele é autêntico. Aqui diz, ele não é um hipócrita, porque o corvo é um hipócrita. O hipócrita é aquilo que diz uma coisa, mas faz outra. Então, quando nós assumimos Jesus, né, assumimos Cristo em nossa vida e nos dispomos a caminhar com Ele pelo próprio chamado dEle, porque nós temos que ter isso em mente. Você, irmão, que está talvez passando, né,
Ora você se identifica com um corvo, ora com um pombo, e aí você fica na dúvida e Satanás vem na sua mente e diz, ah, mas você vai fazer isso? Agora há pouco você estava ali comendo uma carcaça. Nós que tomamos a decisão de viver com Cristo, nós temos que ouvir a voz de Cristo. Nós vamos às vezes ouvir a voz de Satanás, vir ao nosso ouvido, tentar persuadir, né, desfazer a obra que Deus está fazendo em nós. Ele vai ver, o trabalho dele é esse. Mas a maneira de um verdadeiro cristão é se prostrar. Se nós cometemos algo que nos levou a uma carcaça, né, nós não temos estrutura para digerir aquilo. Nós vamos morrer, mas há uma saída. Há uma saída. Nós podemos clamar a Deus, nos arrepender, pedir perdão. Essa é a maneira de um cristão. Essa é a maneira de se consertar, se pôr no caminho. Porque se nós fôssemos dizer assim, fazer determinada coisa não é coisa de cristão, fazer determinada coisa não é coisa de cristão, isso não está errado. Só que no fim todos nós acabaríamos como corvos, porque todos nós falhamos, todos nós erramos. Então eu queria fazer um resumo aqui, né? Porque isso aqui parece que não tem fim um tema desse. Mas a verdadeira maneira de um cristão para mim é alguém que sabe que vai errar, sabe que vai falhar, mas existe alguém superior a ele, que está pronto com os braços abertos, com todo o amor que pode ser dado a alguém, esperando aquele cristão verdadeiro levantar, bater o pó, levantar a cabeça e dizer, Senhor, eu estou aqui mais uma vez, tem misericórdia de mim, perdoa a minha falha, perdoa a minha fraqueza, ajuda o meu irmão, estender a mão para alguém, orar por ele. Isso é a verdadeira, isso é a maneira de um verdadeiro cristão, não tacar pedra. Não tacar pedra. Tem gente que está no fundo do poço e ele precisa de ajuda, ele precisa de uma corda, você tem que puxar ele. Tem gente que joga uma pá de terra em cima. Um cristão não faz isso. Um cristão tem a mente e os sentimentos de Cristo. É a maneira dele se relacionar com o mundo hoje é através de nós, através da igreja. Então que nós possamos pensar nisso. Um verdadeiro cristão é aquele que se alimenta com a palavra, aquele que tenta buscar mais próximo da realidade cristã, viver não uma coisa dúbia, né, aqui e lá, para não ser caracterizado como hipócrita, e dissipar o amor. O cristão ama, o cristão não odeia em hipótese alguma. Deus abençoe vocês, espero que possa ter ajudado alguém. Vamos continuar caminhando firme nesta batalha, que a vitória é certa no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe vocês.